Muito boa noite ou bom final de tarde a quem está aqui assistindo ao vivo. Meu nome é Oscar Valente Cardoso, eu sou professor da ESMAF RS e hoje nós vamos abrir uma série de lives que devem começar a fazer parte de um calendário normal da escola com os professores de todos os cursos da escola, de pós-graduação, o curso preparatório, que também tem a opção de pós-graduação em Direito Público, o intensivo do TRF3, todos os cursos de capacitação. A ideia é trazer sempre aqui pelo menos 2 professores da escola em um dia da semana para conversar sobre algum tema atual, algum tema recente, seja um julgado recente, principalmente de tribunais superiores ou de TRF, boa noite para quem já está entrando aqui, ou seja de alguma mudança legislativa ou na Constituição. A ideia é sempre ter aqui pelo menos 2 professores da escola para conversar durante 20 a 25 minutos, né? Tempo mais curto, sobre algum assunto, e também para vocês conhecerem, para quem não conhece já, os professores da escola e os cursos. Eu estou aguardando então aqui o professor Fernando Sodré entrar na sala e nós vamos conversar hoje sobre direito da antidiscriminação, racismo estrutural, comentar sobre alguns casos práticos recentes aí também que a imprensa tem noticiado bastante, também para falar sobre vocês sobre essa matéria nova, uma matéria que normalmente as faculdades de Direito não oferecem na graduação, e junto com o direito da discriminação, né, junto com o direito digital, com análise econômica do direito e algumas outras matérias, passaram, né, desde a resolução CDT5 do CNJ ano passado, passaram a ser obrigatórias na primeira fase dos concursos de toda a magistratura, não só da magistratura federal. E aí nós vamos conversar com o professor Fernando um pouco sobre, ele vai falar com vocês sobre essa nova disciplina, pelo menos nova para os editais de concursos públicos da magistratura, que é o direito da antidiscriminação. Estou vendo aqui, o professor ainda não entrou. A hora que ele entrar, eu já convido para entrar aqui na sala. Então, como eu ia dizendo, né, a ideia da ESMAF é toda semana, e se vocês tiverem sugestões de temas, de datas e horários, a gente vai fazer alguns testes agora no início sobre o melhor dia e horário, mas a ideia é sempre toda semana ter pelo menos 2 dias reservados para a gente usar no mínimo um deles, para sempre entrar em 2 professores ou mais, né? A gente pode fazer lives aqui de 2 a 4 para conversar com vocês sobre algum assunto, como eu disse, recente, seja de interesse de concurso, seja algo relacionado, né, com a Justiça Federal, decisões de tribunais superiores, mudança legislativa. Nós vamos ter sempre toda semana, em princípio, um dia para nós conversarmos aqui. Deixa eu ver, eu já avisei para o professor Fernando Sodré que eu estou aqui. Boa noite para quem já entrou, o Marcos, a Elinara, a Luísa. Quando o professor Fernando entrar, eu chamo para nós conversarmos sobre direito da discriminação. E aí, em princípio, né, já adiantando, na semana que vem, falta confirmar, talvez a gente tenha mais de um professor. A ideia é fazer uma live sobre liberdade de expressão na internet, ou seja, até o que se pode dizer, até que ponto e quais são os limites, né, de liberdade de expressão na internet, um tema também nada polêmico, né? Então, eu estou aguardando a entrada aqui do professor Fernando e nós já começaremos a live. Deixa eu só conferir aqui se ele não entrou. Ainda não. Se eu consigo, vou mandar um convite para ele por aqui. Ver se ele consegue entrar direto aqui na nossa live.
Bom, estamos aguardando aqui o professor Fernando. Estou tentando mandar o convite para ele por aqui, porque ele não entrou ainda aqui na nossa live. Deixa eu ver se eu consigo enviar convite por aqui. Parece que não, deixa eu ver. Consegui mandar o convite para o professor Fernando. Agora deu, agora eu consegui. Boa noite, tudo bem, doutor Oscar? Eu estava apanhando um pouco aqui para o Instagram, não estava conseguindo mandar o convite. Pois é, eu estava aguardando aqui, mas que bom que deu certo. Para mim, parecia que não tinha entrado, aí eu não conseguia te puxar pela lista. Como é que está a imagem, o som? Tudo ótimo, tudo certo. Só também se puder comentar aqui, mas para mim tá ótimo. Então, como eu já vinha falando, né, a gente vai conversar hoje sobre direito da indiscriminação e racismo estrutural, né, até porque algumas matérias, né, passaram a ter um interesse maior, especialmente porque foram incluídas na Resolução 75 do CNJ e vão ser cobradas na primeira fase dos concursos da magistratura, e a tendência é que isso acabe também se expandindo para outros concursos, né, de Defensoria Pública, Ministério Público, Polícia Civil. Então, acredito que essas matérias vão fazer parte do nosso dia a dia. O professor Fernando é um grande especialista nisso. Ele é o professor da SMAF em Direito da Indiscriminação, no nosso curso preparatório regular para a magistratura federal, né, tem opção de especialização em Direito Público, e agora também no intensivo do TRF3. Nós vamos conversar um pouco sobre isso. O professor Fernando, que é mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria, agora está fazendo doutorado em Direitos Humanos na Unijuí, né, e é delegado da Polícia Civil, atualmente é delegado regional lá em Santo Ângelo. Então, professor, para a gente já entrar, primeiro, né, agradecer a sua participação aqui, dar as boas-vindas e já lhe emendar com a pergunta que muitos ainda, né, não têm muita noção dentro da área jurídica como a matéria se enquadra sobre o que é o direito da antidiscriminação e dentro dos ramos jurídicos ou dentro das áreas do direito onde ela se encaixa e que reflexos que ela tem dentro do direito. Tá bom. Boa noite, doutor Oscar, professor Oscar. É um prazer a gente estar junto mais uma vez. É um prazer a gente estar aqui na SMAF discutindo esses temas que eu reputo importante, não só em razão da preparação para o concurso, etc., mas porque essa área é uma área extremamente humanística e eu vejo que isso está trazendo para o direito um debate, uma conscientização extremamente importante de temas que me parece que o Brasil, o direito brasileiro, mas a sociedade no geral, não pode mais abrir mão, né? Nós precisamos discutir isso com muita tranquilidade, mas com muita clareza, para que a gente possa evoluir nessas questões que são discutidas já em outros países há muito tempo e tem uma estrutura não só teórica, do ponto de vista da sociologia, da filosofia e das teorias sociais, mas especialmente também no direito, de uma forma dogmática, inclusive muito acentuada e muito forte. O que nós podemos falar inicialmente? Vai falar um pouco do direito da antidiscriminação. Nosso tema hoje é um tema, nós botamos lá no flyer, né, como tema, direito à antidiscriminação ou direito antidiscriminatório e racismo estrutural, e vamos dar uma analisada também no caso Moise e outros casos emblemáticos que falam da questão do racismo estrutural. Mas é importante, como o senhor disse, situar, né, o direito à discriminação primeiro e depois mostrar onde o racismo estrutural e por que o estudo do racismo estrutural e a compreensão desse racismo é importante para que a gente possa realmente avançar na questão do direito à discriminação e nas estruturas jurídicas que trabalham esta elaboração teórica e prática de um processo de antidiscriminação no direito brasileiro. Primeiro, o direito à discriminação é um direito que ele está situado, se ele for situado dentro do ordenamento jurídico, na área do direito constitucional, ao lado dos direitos fundamentais e dos direitos humanos,
né, nessa tríade, vamos dizer assim, que são basicamente direitos, todos eles, não só das convenções internacionais reconhecidas e que o Brasil participa e que entram no direito brasileiro como direito constitucional, mas no próprio dos direitos fundamentais como positivado e toda a questão que envolve os direitos constitucionais e os direitos sociais e individuais, especialmente. Mas ele transita, ele transversaliza por toda a Constituição, porque ele tem uma série de questões que são fundamentais para fazer cumprir o que nós temos no direito, o chamado... O princípio da igualdade no direito brasileiro, a análise do princípio da igualdade, as perspectivas constitucionais, teóricas e práticas que envolvem a aplicação do princípio da igualdade, é uma das grandes ou uma das principais discussões que se tem no direito antidiscriminatório. Ou seja, o direito discriminatório é uma área do direito constitucional, vinculada e dentro, podemos dizer, do direito constitucional, que analisa as questões que têm a ver com a discussão do entendimento do princípio da igualdade e como o entendimento desse princípio da igualdade opera na prática jurídica e ao cabo, não só na parte administrativa, executiva do direito. Parece que está falhando aí uma... Falhou um pouco, mas já melhorou. Para mim tá... Voltou? Para mim tá tudo bem. Tá tudo bem? Tá, me desculpe então, porque aqui deu aquela voltinha que fica ali, pareceu que tinha saído do ar. Então, essa perspectiva do direito do princípio da igualdade, elas são fundamentais para que a gente possa aplicar e buscar efetivamente um direito à igualdade material. Ou seja, nós saímos daquela questão da discussão do direito da igualdade do ponto de vista meramente formal, ou seja, todos são iguais perante a lei, mas esse princípio não consegue se efetivar no dia a dia das pessoas, nas relações concretas, seja nas relações que vão ao Poder Judiciário como conflitos a serem resolvidos, seja nas políticas públicas do Executivo ou nas criações legislativas que permitem estabelecer tratamentos diferenciados para atender esse princípio de uma igualdade, aí sim, uma igualdade material. Então, quando nós falamos em direito da discriminação, nós estamos falando de uma estrutura jurídica, né, que propicia você criar elaborações legislativas que permitam estabelecer uma igualdade material, né? Esse é o tiro do penalista já vindo por trás. Uma igualdade material. E essa igualdade material, ela para existir, ela depende de que o direito, as estruturas jurídicas e, inclusive, as decisões judiciais possam entender o princípio da igualdade a partir de uma nova perspectiva, que não a perspectiva de uma igualdade meramente formal perante a lei. Essa é a grande discussão que nós temos dentro do direito antidiscriminatório. E aí o direito discriminatório adota posturas, obviamente, nós não vamos aqui discorrer sobre toda a questão que envolve o direito discriminatório, mas adota posturas basicamente antidiferenciação, né? Mais uma antidiferenciação que engloba o princípio da antissubordinação, ou seja, não adianta você ter só uma questão de uma igualdade, você tem que ter uma igualdade que privilegia antissubordinação, que as pessoas não fiquem subordinadas a estruturas, pessoas e fatos concretos na questão da avaliação do direito. E permite também que você aplique o que a gente fala lá daquelas posturas que visam promover ou evitar tratamentos discriminatórios, mas trazendo esse tratamento para um nível de igualdade material. E por trás dessa discussão do direito à discriminação, obviamente, nós temos toda uma questão filosófica, teórica, né? Sociológica, política, econômica, e aí sim, falando sobre tudo isso, psicanalítica, inclusive, e nesse guarda-chuva que nós podemos chamar de estrutural, onde nós discutimos não só a questão do racismo, já vamos falar um pouco mais sobre ele, mas discute também a questão do patriarcalismo, que seria a sociedade
o que chamam alguns de machismo estrutural, ou aquela questão do privilégio masculino em relação ao feminino, que seria o sexismo, e a questão das orientações sexuais, evitando também a discriminação por orientação sexual. Então, e outras coisas, obviamente, também, quando a gente fala de pessoas que têm necessidades especiais e você criar tratamentos diferenciados na lei ou observar situações, no caso concreto, diferenciadas que a lei não prevê, aplicando um tratamento diferenciado, mesmo que aparentemente contra a lei, você está, na verdade, aplicando o princípio constitucional da igualdade a partir de uma perspectiva material, visando trazer essa igualdade para um plano fático, real, e que realmente consiga estabelecer esta igualdade verdadeira. O direito da discriminação é esse direito que opera nestas possibilidades, trazendo uma leitura mais profunda do princípio da igualdade. Assim, resumindo, o direito da discriminação, entre outras várias perspectivas, obviamente, passa por essa questão. Mas como ele é um direito? Oscar, por favor, meu amigo, se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Quem tiver medo aqui, quando ver, vai embora. Quero te deixar respirar um pouco, então. Só vou destacar 2 pontos que falasse até agora. Acho que o primeiro ponto importante, né, que o direito da discriminação está inserido no direito constitucional, pode dizer que é um sub-ramo do direito constitucional, e um dos principais fundamentos é o princípio da igualdade. E aí um outro ponto também na tua fala que eu acho importante é essa transversalidade da disciplina, e que é algo que nós vemos em todas essas disciplinas novas lá da primeira fase na Resolução 75, né? Tanto o direito digital, análise econômica do direito, aquelas que nós já tínhamos na segunda fase de formação humanística, como psicologia judiciária, sociologia do direito também, mas essas 3 novas, principalmente, a gente tem uma relação entre áreas, né? No direito civil, no direito criminal. A gente tem reflexos, às vezes, conjuntos administrativo também, eventualmente tributário, que torna a vida aí de quem está estudando para concurso um pouco mais difícil também. Sem dúvida. Né? Só que, ao mesmo tempo, a gente vai criando esse hábito, essa facilidade até desse diálogo entre as áreas. Né? Porque estudar direito à discriminação, a gente precisa ter base, no mínimo, aí, de direito civil, penal e administrativo. E eu acho que isso que tu falaste é muito importante, né? Eu ia falar exatamente sobre isso agora, da questão da transversalidade, da multidisciplinariedade do direito antidiscriminatório, mas, na verdade, todas essas áreas novas não são tão novas assim, mas elas são novas para nós aqui, enquanto prática de ordenamento jurídico, assim, né? Elas são discussões que já vêm há longos anos, mas isso faz parte da complexidade da sociedade, né? Essa complexidade, ela está chegando de uma forma assim inevitável no direito. Quer dizer, hoje me parece que o profissional do direito atualizado, moderno e que estuda, etc., inevitavelmente vai conviver com estas questões vinculadas a essa multidisciplinaridade. Quer dizer, não é fazer um exercício de futurologia, mas se nós pensarmos no direito para daqui a 10 anos, me parece quase inevitável que os profissionais, ao nível que, quanto mais se especializarem, mais encontrarão complexidade e mais encontrarão multidisciplinaridade. Quer dizer, o que a academia já vinha falando há muitos anos, agora está chegando efetivamente na prática dogmática para quase do direito. Por quê? Porque a sociedade é complexa, e quanto mais complexa fica a sociedade, mais complexos são os problemas que chegam aos operadores do direito, seja como advogados, promotores, juízes, delegados, procuradores, para resolver, sejam de questões... E outra coisa interessante, o direito à discriminação é um direito que atende muitas áreas, em razão dessa questão da vinculação dele constitucional, que vai desde a questão previdenciária até a questão família, direito civil, questões administrativas, questões vinculadas agora, inclusive chegando num enfoque até na área penal, que é uma área mais hermética, vamos dizer assim, do direito, mas que já está se abrindo para uma compreensão de que nós precisamos incorporar esses conceitos. As decisões do STF, em razão, por exemplo, da injúria racial, isso já é um exemplo
de uma aceitação no direito penal de teses constitucionais que visam incorporar princípios consagrados na nossa Carta, mas de forma efetiva, né? Não só aquela coisa distante de uma Constituição que prevê lá uma série de combate ao racismo, combate não sei o quê, mas que não se efetiva na prática do dia a dia, né? Então, essa complexidade, me parece que o professor Oscar foi perfeito nisso aí, é dizer exatamente isso. Essa complexidade não tem como nós escaparmos dela. Então, a magistratura federal, ela realmente dá um salto muito importante na medida que incorpora essas outras matérias. E todas elas, como o senhor dissesse, são matérias que estão postas aí, direito discriminatório, matéria multidisciplinar, direito digital, direito e economia, e todas as outras matérias que têm essa vinculação necessária da complexidade da realidade do mundo atual, né? Me parece que isso é uma coisa inevitável. E daí, eu ia comentar um pouquinho antes, exatamente isso, que o direito da discriminação, a base teórica dele, a fundamental, é exatamente... Eu não sei o que está acontecendo no meu celular hoje, ele está meio... Tá tudo bem? Deu uma travada muito rápido. Eu vou ter que ver o que é, mas agora não dá mais tempo. Tá com algum probleminha aqui. Mas tá indo. Mas ele pode ter o Instagram mesmo que ele dá essas falhas. Mas tá bom. Acho que o pessoal tá conseguindo acompanhar, tá bom. Mas, de qualquer forma, essas questões, necessariamente para entender a questão, por exemplo, da discussão racial, vou dar um exemplo da questão racial, dentro do processo da antidiscriminação e da busca de igualdade, não tem como a gente fazer isso sem entender o fenômeno que envolve a questão racial, que envolve a questão do racismo estrutural, que envolve a questão da discriminação, que envolve a questão do preconceito nas suas diversas dimensões, os efeitos que isso gera. A mesma coisa a questão da sociedade patriarcal. Não tem como entender o sexismo se nós não trabalharmos a questão da dimensão patriarcal da sociedade, a questão de como as estruturas sociais se construíram, a partir de que momento as mulheres tiveram que buscar a sua emancipação e de que forma. Então, eu tenho uma série de questões que se nós não nos debruçarmos sobre uma parte que está aparentemente fora do direito, né? Nós vamos buscar na sociologia, na filosofia, na teoria política, nas ciências sociais, na economia, inclusive, na questão estrutural muito forte na economia, nós não vamos ter respostas claras para entender o porquê que o juiz, por exemplo, tem que considerar válido, tem que julgar constitucional as ações afirmativas, por exemplo. Né? Qual é a base teórica para julgar favorável? Só um exemplo bem conhecido de todos, mas só para aproveitar. Quer dizer, qual é a base teórica para dizer que você pode promover ações que criem diferenciações concretas para buscar a igualdade? Ou seja, para quem chegou agora no direito constitucional e leu a primeira vez o princípio constitucional da igualdade, vai dizer assim, não, meu Deus, isso aqui é um paradoxo. E o pior, a gente enxerga ainda muito desses discursos por aí, seja em rede social, seja até de alguns operadores do direito, como nós tivemos aí um caso muito claro da Defensoria Pública Federal, de um defensor público que ajuizou uma ação contra o programa de trainee do Magazine Luiza, alegando que ele era discriminatório. Quer dizer, na verdade, há aí uma inversão da noção de discriminação. E para entender a noção de discriminação, entender a noção estrutural, você precisa entender as questões estruturais que estão por trás e que fundamentam esse entendimento de uma nova visão do princípio da igualdade. Né? E aí, dentro disso, eu acho que tem um conceito importante dentro do direito da discriminação, que é o racismo estrutural. Né? Exato. O que é o racismo estrutural? Primeiro, para explicar racismo estrutural, eu gosto primeiro de fazer uma pequena diferenciação entre três pontos diferentes que são um pouco confundidos no debate teórico, prático, né? Mas que no teórico é importante que a gente faça a diferença. Primeiro, a diferenciação entre preconceito, discriminação e racismo, que são três coisas diferentes. E dentro do racismo, nós vamos chegar no nível estrutural. Mas o preconceito é aquela avaliação individual feita baseada em estereótipos. Ela pode ser positiva ou negativa, mas normalmente o que nos preocupa, obviamente, são os preconceitos de caráter negativo, tá? Ou seja, eu achar que todo negro é vagabundo,
ou preguiçoso, ou que todo japonês é um gênio das ciências. Então, um é preconceito de caráter negativo e o outro é um preconceito de caráter positivo. Preconceito de caráter positivo, obviamente, não nos causa problema, pode trazer até alguma percepção errada, mas não tem nenhum efeito jurídico negativo por trás. Agora, o preconceito negativo, ele, enquanto ele está na esfera da individualidade, ele pode ser uma coisa desagradável, pode ser algo considerado de pouca inteligência, pode ser, mas ele não opera ainda no mundo real. Quando esse preconceito se materializa em ações concretas que visam excluir um em detrimento de outros, quando se materializa em atos concretos, esse preconceito se materializando em atos concretos, ele se transforma em processos discriminatórios. Por isso que no direito, o termo que nós usamos é discriminação, e o preconceito é mais um termo das ciências sociais e da psicologia. Por quê? Porque está mais voltado a uma questão de percepção social ou individual, subjetiva do fenômeno. E a discriminação já é a materialização daquilo em atos concretos. Quando se materializa em atos concretos, passa a interessar por direito. Por isso que o termo que nós usamos é direito da antidiscriminação, não direito do preconceito, ou direito da exclusão, etc. Só que discriminação ainda não é ainda o fenômeno totalmente do racismo. Por quê? Porque quando esses processos discriminatórios começam a atribuir vantagens a determinados grupos, ou privilégios, como outros gostam do termo, em detrimento de outros grupos, nós entramos na esfera do racismo. Ou seja, e o racismo ele se manifesta em mais de um nível. E aí que está a questão interessante de entender o que é o racismo estrutural. O racismo se manifesta na esfera do racismo individual, do racismo institucional e do racismo estrutural. No racismo individual, nós podemos comparar, para ficar mais claro, não é exatamente a mesma coisa, mas é muito próximo, os processos de racismo individual com as práticas discriminatórias individuais ou de grupos. Quando essas práticas discriminatórias individuais ou de grupos reunidas, eles acabam atribuindo vantagem a determinado grupo, se fala na forma em racismo individual. Só que quando esse racismo individual, que é o racismo do dia a dia, que é aquele praticado, e esse é o combatido com o direito penal, de regra. Por quê? Porque visa coibir ações individuais das pessoas de cunho racial, de cunho racista, de cunho discriminatório. Esse é o racismo individual. Mas quando nós saímos da esfera do racismo individual e passamos para o nível institucional e do nível estrutural, nós estamos entrando numa esfera da discussão racial onde as estruturas, sejam elas políticas, econômicas, sociais, e no caso da instituição, institucionais, corporativas, incorporam ações, pensamentos coletivos diversos e posturas que acabam reforçando a exclusão e a discriminação. Ou seja, quando você tem uma instituição que não consegue, por exemplo, pelos filtros institucionais que ela tem, e pelas estruturas de escolha que ela tem, não consegue deixar os negros ascenderem a situações vantajosas dentro de empresas, dentro de instituições públicas, porque chega sempre um momento em que há um filtro, né, de escolha, um filtro de opção, um filtro que acaba excluindo o negro no último momento, isso é o racismo institucional. E quando isso passa para o racismo estrutural, nós estamos trabalhando já num outro nível, um nível de estrutura. A gente fala em estrutura, lógico que a gente já lembra do pensamento do Marx, mas realmente é uma coisa muito interessante de pensar isso, não do ponto de vista necessariamente marxista, não é isso, mas pensar como uma estrutura funciona realmente. Existe uma estrutura social que é conectada a partir de vários campos, econômico, o político, o social, o subjetivo, da formação da subjetividade das pessoas, inclui uma noção de estética a partir de uma colocação num contexto histórico e cultural que acaba definindo o que é o padrão de determinadas coisas. Então, essa definição de padrão ou essa dificuldade de acesso, no caso da questão econômica, por exemplo, forma uma estrutura
que tem contextos racistas. Quando a gente fala isso tudo que tem contexto racista, a pessoa pensa assim, ah, não, são as pessoas gritando na rua contra os negros, contra os judeus. Não é isso. É uma estrutura que impede o acesso igualitário das pessoas que estão em mesmas condições a situações semelhantes. Por quê? Porque existem filtros que impedem esse acesso. E hoje a questão do racismo estrutural, colocada ao longo de uma perspectiva de tempo, já se fala hoje, já se estuda não só no Brasil, mas no exterior também, especialmente, no que se chama de discriminação ou racismo intergeracional. O que quer dizer o intergeracional? Ou seja, eu gosto muito de um livro da Michelle Alexander, que é uma jurista americana, que fala sobre a segregação racial e a questão do encarceramento em massa nos Estados Unidos, onde ele começa o livro falando de 4 gerações de negros nos Estados Unidos. E desses 4 gerações de negros, nenhum deles tiveram exercício de cidadania. O primeiro porque era escravo, o segundo porque quando foi votar foi morto pela Ku Klux Klan, o terceiro, quando foi votar, não foi morto pela Ku Klux Klan, nem era escravo, mas criaram estruturas na lei que impediam acesso, que deveria ter determinado nível de escolaridade, determinado nível de situação econômica para poder votar. E a 4ª geração, que é os Cotton, né? Javier Cotton, o nome da 4ª geração, ele está no sistema carcerário norte-americano, então também não tem direito à cidadania. Então, vejam, isso o que é? Isso é um exemplo claro de uma estrutura que opera impedindo o acesso à cidadania, no caso dos negros nos Estados Unidos, que serve muito bem o exemplo para entender o que é o racismo estrutural. Alguns vão me dizer assim, professor, mas nos Estados Unidos não é exatamente igual ao Brasil. Não, realmente não é exatamente igual ao Brasil, sem dúvida nenhuma. Nós temos aqui algumas diferenças, umas boas, né? E outras nem tão boas assim, mas cada um com as suas particularidades. No Brasil se discutiu muito a questão de que, fruto acho que é do governo do Getúlio Vargas, que teve um trabalho muito grande nos anos 30 para criar a ideia do Brasil mulato. Alguns criticam, mas eu particularmente acho que foi uma proposta política interessante para realmente criar esta ideia de unificação de uma unidade nacional, e uma unidade nacional que não fosse necessariamente uma unidade branca, eurocêntrica e etc. Mas se criou a ideia do chamado racismo cordial. Só que esse racismo cordial, e que a gente percebe que ainda existe, ele é verdadeiro, ele é um racismo que opera no plano privado. Entendeu? Então, como ele opera no plano público, é muito feio ser racista no Brasil. Tanto que as pessoas, com poucas manifestações aí, que cada vez parece que estão mais presentes, infelizmente, de regra, as pessoas não têm isso como um valor ser racista, como alguns países da Europa, alguns lugares dos Estados Unidos, têm isso como um valor positivo. Né? Na verdade, no Brasil, nós temos uma percepção de que o racismo é algo que deve ser abolido. Por quê? Porque teve uma formação cultural ideológica no Brasil que introduziu a ideia de que nós somos mestiços. E não deixa de ser verdade isso. O Brasil é um país realmente miscigenado. Só que a ideia de que isso é 100% acabou criando alguns efeitos colaterais. Primeiro, impediu que nós olhássemos a questão racial por alguns viés um pouco mais científicos, um pouco mais sérios. Criou a ideia do que a gente chama de color blindness, que seria uma invisibilidade racial, né, na discussão dos problemas do Brasil. E surgiu muito claro isso agora, quando começou a discussão pelas cotas raciais a primeira vez, porque as cotas elas não têm só uma função, me parece, de fazer reparação histórica, também tem, mas ela tem uma função muito importante de naturalizar o negro nos espaços. Hoje é muito difícil determinadas profissões, determinados espaços de privilégio, no sentido de bons espaços, não espaços de vantagens indevidas, mas espaços socialmente privilegiados, onde os negros estão num número minimamente representativo. Não sei como é que caiu isso aqui agora, mas não me lembro de ter encostado nos livros. Mas é bom, né? Porque dizer que o livro é de verdade, né? Porque hoje em dia não tem... Bom... Eu não sei se foi para me ajudar ou me atrapalhar, mas caiu os livros.
Bom, de qualquer forma, essa questão da invisibilidade racial ou da invisibilidade da discussão racial no Brasil trouxe algumas coisas positivas, mas tem alguma dificuldade no princípio da igualdade. Hoje a gente percebe que há uma resistência muito grande a essas discussões. E eu acho que as ações afirmativas, por exemplo, são muito importantes para caracterizar este enfrentamento do racismo estrutural. Porque, para a gente não nos alongar muito nisso, mas é importante as pessoas perceberem, o racismo estrutural e o racismo institucional, que seriam facetas parecidas da mesma coisa, o professor Silvio Almeida tem uma tese que todo racismo para ele é estrutural, e eu confesso a dizer que eu me simpatizo muito com a tese dele, de certa forma, mas dá para se entender o que é o racismo estrutural. O racismo estrutural é uma estrutura que opera inercialmente. Ou seja, se você não adotar posturas objetivas que visem enfrentar o racismo estrutural, ele vai ficar assim, vai ficar operando, porque ele já opera. Não é uma coisa que você tem que criar um movimento racista para que ele exista. Ele está operando, que as estruturas intergeracionais, as estruturas decorrentes do processo de escravidão, a estrutura decorrente dos preconceitos criados a partir dessas estruturas todas, eles estão na subjetividade das pessoas, eles estão operando. Uns em maior grau, outros em menor grau. Uns de forma mais acentuada, instituições, outras mais conscientes, menos acentuada, mas o processo está posto. Então, por isso que é importante entender que o racismo estrutural o racismo em geral, está muito além do que uma mera postura individual, discriminatória, né, subjetiva, que alguns entendem que é o racismo no Brasil. E por isso que alguns dizem assim, no Brasil nós não temos racismo, porque a maioria do nosso povo não é racista. E tratam o racismo como algo individual e, de certa forma, até meio patológico, né? O sujeito é racista, aquele sujeito ali. Mas o problema é que nós temos outras estruturas que estão para além da individualidade, né? Que formas a partir de um coletivo, e esse coletivo influencia, e todo mundo sabe que influencia nas operações e nas relações do dia a dia. Né? Se a gente parar para pensar e fizer um exame de honestidade intelectual, todo mundo vai dizer assim, não, tem racismo no Brasil, sim. Na hora que é aquele negócio do sujeito que a filha vai namorar com o sujeito, aparece lá um negro, um moreno em casa, o pai já fica com aquela... Preocupado com o quê? Preocupado com a estrutura que tem fora. Não estou falando que ele individualmente ele é racista, no sentido assim, mas ele já fica, meu filho, minha filha, entendeu? A minha empresa, eu vou ter problema. Isso é um racismo estrutural. Quer dizer, não precisa as pessoas saírem com gol da Ku Klux Klan na rua, querendo matar as pessoas, né? Esse é um racismo individual, é uma patologia, sem dúvida nenhuma, social, individual, mas nós estamos falando de uma estrutura que reforça esses estereótipos e que já vem de um processo originário da escravidão, da escravidão negra, que aí era um outro debate da questão da diáspora africana e todos os problemas que envolveram essa diáspora, e que hoje estão sendo estudados cada vez de forma mais clara. Nós temos um filósofo camaronês aí, o Achille Mbembe, que tem um trabalho fenomenal sobre a análise da questão do colonialismo, do imperialismo a partir dos países que foram vítimas principalmente da escravidão, e onde disseca de forma muito, muito bem elaborada, teórica e prática, as questões que envolveram e que envolvem ainda, e as repercussões disso ainda nos dias de hoje, principalmente na esfera dele, nas análises políticas, mas que repercutem, né, na economia, na sociabilidade, na formação individual, na subjetividade, etc. Bom, o papo está excelente, passou o tempo voando, nós já passamos aqui mais ou menos uns 10 minutos. Só para não perder muito tempo, então, só para falar uma coisinha que eu acho que é importante. E aí entra a discussão, por exemplo, do caso do Moise, por exemplo. Pois é isso que eu ia perguntar. Falar também, eu já quero fazer um gancho para deixar também o pessoal curioso. A gente pode voltar a falar sobre isso mais um pouco também no dia 12 de março, que a gente vai resolver as questões de simulado para os alunos da escola, e já quem quiser interesse, né,
pode se inscrever no curso intensivo do TRF3. Mais um caso, esses casos recentes aí que a imprensa tem noticiado bastante do Rio de Janeiro. Um caso do Moise, né, que veio do Congo para morar no Brasil, fugindo da violência lá, né, infelizmente, né, acabou sendo morto aqui no Brasil. E um outro caso também que aconteceu no Rio de Janeiro, daquele morador de um condomínio que estava chegando em casa e foi morto porque teria sido confundido com um bandido. Sem contar os que foram presos, vários que foram presos. Mas nesse caso, tipo de homicídio, né, que aí é mais difícil. Hoje em dia, né, fazendo uma ligação com o direito digital, que tudo deixa rastro, nesses dois casos foi muito fácil identificar o crime e a autoria, porque foi tudo gravado. Né? O homicídio ali é algo que não se deixa muita dúvida, né, que foi praticado e quem são os autores. Só que, como se faz na prática, por exemplo, a Polícia Civil para verificar, ou pelo menos identificar se há indício ou não, né, da prática também de crime de racismo nessas situações em que, em homicídio, nós não podemos ouvir a vítima para saber se houve algum tipo de racismo envolvido também na prática do homicídio ou não. Essa discussão é muito interessante pelo seguinte. Primeiro, quando a gente trabalha isso, sempre tem alguém e não estou aqui dizendo que a pessoa não tem a razão no que está dizendo de certa forma. Eu quero só ser bem compreendido. Que alguém diz assim, não, o fato se deu por uma conjuntura que não tem a ver com a questão racial. Né? Se você analisar o fato objetivamente, tirando qualquer outro elemento externo que condicionam as ações, porque a questão toda é a seguinte, todas as ações humanas são condicionadas. Elas são finalísticas, como diz lá o direito penal, mas hoje nós podemos falar em teoria, uma teoria social da ação que vincula essa finalística. Assim, de alguma forma, ela condiciona a percepção da realidade. Né? É inevitável a gente não considerar isso. Mas se a gente analisar o fato só pelo fato, a gente realmente vai ser sempre uma discussão de se havia motivação racial ou não. Não que a motivação racial seja aquela motivação no sentido da discriminação que eu disse antes. Uma ação voluntária, decidida, pensada nesse sentido. Mas o que a gente quer, o que está em debate aqui, me parece, é até que ponto a questão estrutural interfere na subjetividade individual e faz com que esse indivíduo haja se sentindo numa situação em que ele deve agir, porque a questão estrutural cria um arcabouço de condições que ele introjeta e age a partir daquelas condições. Não estou falando de erro de tipo, né? Que seria um caso de avaliação errada da situação de fato. Não. Ele age de acordo com o que ele age. Só que ele introjeta determinadas situações a partir de uma perspectiva racista estrutural e começa a agir de conformidade com isso. Então, a pergunta que a gente faz é o seguinte. Quando eu surjo essas lives, a pergunta que eu faço é assim. Bom, não, tudo bem. Não tem motivação racial. Não no sentido individual, daquele objetivo, claro. Mas não falo no sentido de estrutura. Eu pergunto, quantos brancos morreram numa situação igual ao Mosley, ao Beto, ao George Floyd, esse que morreu agora, o sargento, o subtenente lá da Marinha, que atirou achando que era um bandido? Quantos morrem numa situação idêntica? E por que isso? Eu estou aqui dizendo que o sujeito vamos pensar penalmente, o caso do sargento da Marinha. Eu não tive acesso aos autos. Mas vamos supor que ele agiu realmente baseado numa questão de erro de tipo. Que seria o quê? Falsa percepção da realidade, achou que era um delinquente dentro da sua casa e resolveu agir. Tá. Nesse resolveu agir, que não ficou claro se ele estava sendo ameaçado ou não, me parece que não, tudo indica que não, mas vamos dizer que ele fez um erro realmente inaceitável, né? Um erro inevitável, e ele agiu baseado nisso. Nós temos aqui, a gente chama de culpa imprópria, em que o sujeito age baseado nessa questão e teria um crime doloso
pelo menos uma culpa imprópria seria um crime doloso com pena de culposo, ele ia receber lá uma culpa como se fosse um homicídio culposo, na melhor hipótese para ele. Uma das melhores hipóteses. A outra seria realmente uma exclusão total do dolo por uma situação de dolo de erro de tipo mesmo invencível. Vejam, será que se fosse um branco, numa situação igual, entrando na casa, será que nós teríamos a mesma percepção da realidade? Então, eu tenho um loiro de olho azul, por exemplo, dependendo da situação, creio que sim, dependendo da situação, creio que não. Mas no caso dos negros, normalmente a percepção é que sim. As abordagens policiais são mais incidentes em negros. Isso não é só no Brasil, isso é no Brasil, nos Estados Unidos, etc. Por quê? Fruto da questão estrutural. Ou seja, há uma necessidade de conscientização da sociedade para que a gente sempre tenha aquele cuidado. Peraí, deixa eu olhar de novo. Deixa eu verificar mais uma vez. Né? Nem estou dizendo que sempre seja possível isso, nem estou dizendo que nesses casos todos foi possível essa situação. Mas o que eu quero trazer para reflexão, e aí sim, acho que a questão é essa, trazer para reflexão é aquela ideia de que até que ponto essa estrutura racial posta nos países que foram objeto de colonialismo e de escravidão, que gerou toda essa estrutura social perniciosa aos negros, e aí isso o livro do Chalub mostra a teoria do negro suspeito desde que aboliram a escravidão, né? Teoria da suspeição generalizada, até está escrito no livro dele, que é uma teoria que se estabeleceu logo após os negros foram os recém-alforreados e depois os alforreados antes da abolição e depois os alforreados definitivamente na abolição. E a teoria da suspeição generalizada. Os negros migraram para lugares onde o problema de estrutura social deficitária. E isso continua em muitos lugares. Então, são locais. E há quem diga, eu não chego a esse ponto, mas hoje eu já fico fazendo algumas reflexões até que ponto, de que não há, de certa forma, um certo apartheid social velado. Né? Porque se você entrar em determinados bairros, você vai ver brancos, etc. E em outros você não enxerga negros e vice-versa. Vai entrar em outros bairros que você praticamente só vê negros, mestiços, e não vê quase brancos, vê por exceção. Ou seja, a exceção acaba confirmando a regra. Então, essas preocupações é que eu acho que são objeto do estudo do racismo estrutural, e por isso que é importante, voltando lá no início para o direito antidiscriminatório, porque o direito antidiscriminatório é uma ferramenta jurídica fundamental para buscar equilibrar essas posturas, sejam através da criação de políticas públicas lá no Executivo, seja através de uma orientação ideológica para a formação de legislações e técnica também, obviamente. E terceiro item, a questão da aplicação da lei pelo juiz e os tribunais a partir de uma nova visão do princípio da igualdade, buscando estabelecer essa igualdade material, de fato. Então, a discussão do racismo ela é muito importante. Né? É lógico que a gente, quando fala sobre isso, a gente... Qual é a preocupação que eu tenho, vamos dizer, Oscar? Eu me preocupo muito em gerar essa reflexão nas pessoas. Acho que isso que é uma das coisas mais importantes. As pessoas perceberem que não é uma questão vinculada apenas à defesa de interesses meramente de grupos. Tem uma coisa estruturante na sociedade que precisa ser enxergada, né? Que estrutural e estruturante da sociedade, e que nós precisamos ter consciência disso para poder, com clareza, enfrentar isso no sentido de desmontar essas estruturas que estão postas, algumas há séculos. Né? Há séculos, e me parece que se a gente não tem clareza do fenômeno, já dizia Angela Davis que as opressões têm que ser nomeadas, se elas não forem nomeadas, você não tem como enfrentar o que não tem nome. Então, quer dizer, você precisa realmente nominar as coisas, né? Eu sempre digo isso, com muita serenidade, com muito equilíbrio, mas é preciso, sim, nominar as coisas e entender como é que elas operam para que a gente possa realmente buscar essa transformação social, que me parece, no Brasil, e eu falo isso com certa tranquilidade, me parece que todas as pessoas, usando um termo cristão, não estou falando no sentido religioso, mas no sentido filosófico,
todas as pessoas de boa vontade têm, né? A gente percebe isso no Brasil. Tem uma boa vontade para isso. Apesar de, realmente, eu me preocupo, nós estamos sofrendo um recrudescimento nos últimos momentos e um retorno de certos pensamentos que nós entendíamos que já estavam, assim, não digo sepultados, mas que estavam bem amenizados. E nós estamos vendo aí movimentos neonazistas, posturas nazistas ocupando espaço e achando que tem direito de ocupar esse espaço e excluindo outras discussões humanitárias que são muito mais importantes para construir uma sociedade equilibrada, saudável, né? Saudável e justa. Porque a questão da justiça tem a ver com o equilíbrio da sociedade. Se a gente não tem justiça, nós não vamos ter equilíbrio na sociedade nunca. E sempre as tensões vão ser cada vez maiores. Não sei se a ideia é mais ou menos essa, mas eu acho importante a gente debater isso. Não sei se é porque eu gosto do tema, eu acho ele muito importante para construir realmente. É a mesma questão da discussão do machismo, né, do sexismo estrutural, a discussão das orientações sexuais, de permitir que as pessoas tenham liberdade, com respeito às opções alheias, obviamente, mas entendendo que, para que nós sejamos um país realmente democrático, nós temos que incorporar estas perspectivas de igualdade no sentido material. Sem dúvida. Nós temos algumas perguntas, mas pelo tempo aqui, infelizmente, vamos ter que deixar para a próxima. Convido para quem assistiu agora, ao vivo, ou vai assistir depois, o professor Fernando Sodré vai lecionar ainda nesse primeiro semestre a disciplina de Direito da Indiscriminação no preparatório regular aqui da SMAF-RS. Já gravou a aula, acho que foi disponibilizado até essa semana, se não me engano, a de Direito da Indiscriminação para o intensivo do TRF3. E aí nós teremos agora, no próximo dia 12 de março, o simulado do bloco 3, que os professores elaboram questões inéditas, e no mesmo dia 12 de março nós estaremos lá para comentar e resolver essas questões, e aí inclusive também de Direito da Indiscriminação. Professor Fernando, muito obrigado. Certamente a gente tem assunto aí para muitas outras lives e eventos, e certamente esse ano nós voltaremos a estaremos presentes, Oscar, todas elas que nos convidaram com muita alegria, muito prazer. Peço desculpa aí, as pessoas se manifestaram e alguns, até ouvi algumas perguntas aqui, não deu tempo, né? Mas estamos à disposição, não só nas redes sociais, aí, se alguém quiser nos acessar e perguntar alguma coisa, mas também, como disseste, em todas as lives e eventos que nos convidarem, estaremos presentes sempre, felizes aí, e discutir esses temas que, para mim, são importantes para uma sociedade realmente democrática. Realmente democrática. Não só democracia formal, mas a democracia também material. Sem dúvida, a gente vai voltar a conversar. Muito obrigado. Já deixo, que eu já tinha comentado, que na semana que vem a gente acompanhe o professor Fernando aqui no Instagram, em outras redes, a SMAF RS também, que essa semana, ainda aqui no perfil da escola, deve ser divulgada a data e o professor que vai conversar conosco na semana que vem. O tema já foi definido, que é liberdade de expressão na internet. Tema também nada polêmico. Nada polêmico, ainda mais com as novidades dos últimos tempos. Tema sensacional, né? Estarei presente para acompanhar. Então, muito obrigado, Fernando. Muito obrigado a todos. Boa noite e até a próxima. Obrigado, boa noite. Tchau. Muito obrigado a todos e todas aí. Um abraço.